Bem-vindos ao melhor podcast, gente, desse estado, desse Brasil, desse mundo. Bem-vindos ao Deu Liga. O Deu Liga que conecta você ao melhor do mercado financeiro. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante aqui com a nossa convidada especial. Mas antes, nós temos um recadinho, né, Dani? Exato. Já se inscreva no canal, já acompanhe o Deu Liga. E esse QR Code, você pode entrar para a comunidade Deu Liga e receber todas as semanas o melhor do mercado financeiro. Porque se você está bem informado, você estará bem posicionado também. Perfeito. Gente, nossa convidada, que não é novidade, vai estar escrito aqui, mas nós vamos falar sobre direito para o agronegócio. E especialmente no mês da mulher, temos aqui conosco Ana Paula. E eu vou ter que ler, gente, porque essa mulher tem uma formação, um currículo impecável e, claro, ela vai se apresentar aqui para nós também. Mas Ana Paula, ela, além de advogada, é empreendedora. Spoiler, ela tem muito aí a veia do empreendedorismo. Fundadora do escritório Souza e Rezende Advogados, um escritório que cresceu de uma sala alugada para uma atuação nacional. Ela que é formada pela Unesp em Franca, passou por uma Big Four, morou em Londres e hoje é mestranda em gestão ambiental na Espanha. Além da advocacia, ela destaca sua paixão pelo empreendedorismo e a justiça. E ela equilibra todos esses papéis, ainda sendo mãe, filha, esposa, e seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, meninas. Uma honra estar aqui com vocês. Eu falo que conviver e estar nesses projetos de levar informação é um grande privilégio. Eu me sinto muito honrada de estar aqui sendo a primeira advogada a estar no podcast de vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Não, gente, já começou com os dois pés, então, né? Porque estamos aqui com um especialista para o agronegócio, um assunto que muitas pessoas, né, Tamires, não sabem que precisa atuar, porque a gente também vai falar um pouquinho sobre trabalho análogo a escravo, sobre... Tem muita coisa aí. E para nós também é uma honra, porque assim, são pessoas reais que a gente traz aqui no podcast para levar informação para o nosso público, né, Dani? Exato. E olha, para nós começarmos aqui, e você de casa fica até o final para saber se Deu liga. Me conta, Ana, me conta um pouquinho da sua trajetória, o que te motivou hoje a atuar nessa área do direito. Ô Dani, eu nasci na fazenda, né? Então eu sou filha de produtor, sou neta, meus irmãos são produtores, hoje meu marido e eu acabei indo para esse mundo da produção agrícola também. E quando eu me formei, eu tinha uma grande vontade de mudar o mundo de alguma maneira. Eu sempre tive isso comigo, que eu precisava, seja em qual área de atuação, melhorar a vida das pessoas. Um senso de propósito ali. De justiça. Sempre tive isso muito enraizado, assim. E é bom quando forte. A gente casa o que a gente gosta de fazer com o que a gente sabe que as pessoas precisam, né? Mas é exatamente isso. Eu sempre fui apaixonada pela fazenda, né? Por ter crescido no campo. Mas eu não me via como os meus irmãos hoje, sendo produtora ali, junto com os meus pais, seguindo aquela história de família. Eu não me via. E aí, um dia, eu trabalhei numa Big Four, né, na Deloitte, morei fora do país, trabalhei no escritório de advocacia em Londres. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui passar o final de semana em casa, eu morava em Ribeirão Preto, e o meu pai, ele falou assim, eu tô inconformada essa semana, porque eu recebi uma ação trabalhista e eu fui no escritório de advocacia, e o advogado falou que eu tenho que fazer um acordo, que é a única opção que tem, que eu tô completamente errado, e me falou um monte de barbaridade. E a verdade é que aquele advogado, ele não sabe o que é estar na fazenda, para me falar aquilo tudo. Uau. E eu falei, bingo, é isso. Eu vou juntar as minhas duas grandes paixões e verdadeiramente transformar as fazendas. Por quê? Quando você fala mesmo para o produtor rural que ele precisa fazer o controle de jornada, simplesmente diz isso sem saber o quanto é difícil, o quanto é diferente de fazer um controle de jornada numa indústria, fazer um controle de jornada num escritório, é completamente diferente. Então, a realidade ali é outra, isso, né? Então eu poderia, com o meu trabalho, com o direito que eu sou completamente apaixonada,
juntar e realmente mudar a vida do produtor. E então eu comecei um escritório muito pequeno, era uma sala alugada, eu estudava para concurso público na época, e aí juntava o tempo ali. Desistiu de concurso, achou sua paixão. Graças a Deus, assim, foi uma tentativa de um tempo que, sabe aquele momento, na verdade a gente entra na faculdade pensando isso, né? Eu formei na Unesp, é um povo que tem muito esse viés de concurso público, mas eu não poderia fazer outra coisa na minha vida que não fosse ser advogada. Mas enfim, eu comecei a perceber naquele escritório pequenininho que quanto mais eu falasse o quão especialista eu sou e eu fosse realmente especialista, juntando a prática na minha vivência da fazenda com o conhecimento jurídico que eu estava adquirindo cada vez mais, com as especializações e tudo mais, eu poderia atender produtores do Brasil inteiro e transformar as fazendas. E, né, hoje a gente conta com uma equipe de 20 colaboradores, as pessoas se mudam para uma cidadezinha pequena para trabalhar com a gente, né? Então, porque realmente confiam nesse projeto, a gente atende todos os estados do Brasil. E eu fundei também o Souza Rezende Treinamentos, que é uma empresa que promove mesmo, né, o Encontro Nacional de Produtores Rurais e faz cursos específicos para departamento pessoal, para produtores, para advogados. Pensa então, bem empreendedora sua, né? Exatamente, mas e aí hoje o que eu percebo? Todos aqueles temas sensíveis para o produtor e que eu percebo que começa a ser uma grande dor para o produtor, eu começo a atacar não só na defesa, que esse é um ponto muito importante, mas como a gente falava ali um pouquinho mais cedo, também no preventivo, ensinando o produtor, porque o produtor é um povo simples. O produtor rural ele pode ser rico, não sei se vocês concordam com isso, mas rico o quanto for, mas ele é o cara que entra, pega o trator e sai ali. E às vezes entende da produção, da terra. E essas questões, assim, lei muda toda hora, né, Ana? Toda hora. Jurisprudência muda, enfim. E com isso, precisa ter uma pessoa antenada. Porque ele vai ficar antenada sobre a plantação, sobre as questões. E não tá errado, precisa. Só que ter esses braços que ficam antenados nessa outra parte é fundamental, né? Porque uma frase que eu tenho clássica é assim: produtor, se preocupe muito além do produto final. Excelente. Se você produz soja, a soja ela precisa estar com o grão perfeito, ter a produtividade por hectare, o preço precisa estar bom. Isso é o básico. Mas tem um fator que antecede ao resultado da produção agrícola, que é a segurança jurídica. Em vários pontos. Então, o produtor que arrenda uma terra e faz um contrato de boca, ou faz um contrato que pegou no Google, agora ainda com inteligência artificial, acha que tá tudo bem. E o fio do bigode, às vezes, não funciona mais igual antigamente, né? Não funciona, primeiro, porque tem sempre alteração legislativa, porque as pessoas já não conseguem tanto cumprir, honrar com seus compromissos. A gente vem de uma era de recuperação judicial muito forte, de produtores, de revendas. Então, precisa estar tudo muito alinhado, muito detalhado no contrato. E eu tenho, assim, inúmeros exemplos para contar para vocês de falta de cuidado no detalhe, que eu comecei a ver que não bastava com minha veia empreendedora, não bastava eu simplesmente advogar. Me doía o coração quando chegava um produtor que eu sabia que ele só tinha cometido aquele erro e estava com aquele passivo por falta de conhecimento, informação e mudança de paradigma na concepção de que hoje já não se tolera fazer o errado, né? Então, eu venho construindo isso, assim, e de uma maneira muito leve e feliz, porque eu realmente uno duas coisas que eu sou muito genuína, né? Porque é o que você vive e aí o que você faz hoje, direito para o agronegócio, isso de eu vou lá, eu conheço, eu sei a realidade, lembra muito o que a gente faz aqui enquanto grupo, né? A Ceres, ela tá muito conectada com o produtor, porque é diferente ali, a Faria Lima não entendia muito bem a realidade financeira para poder atender nos melhores produtos, e aí a Ceres veio justamente desse espaço, encontrou um espaço em branco e falou assim, não, a gente precisa atuar de uma forma mais humana e real. Isso, e você fez isso. A gente veio da cadeia do agro, né? Então, a gente veio da ponta tomadora, que a gente fala, que é da dor, né? E você viu dentro da sua família, uniu a sua paixão ali com a vocação, que você já tinha para a área do direito, e falou assim, por que não ajudar muitos outros que estão na mesma situação do meu pai? E hoje você é produtora também, né? Hoje aí casei com o André é produtor
de alho, e aí fui com ele na parte muito mais administrativa, né? Auxilio no escritório, mas bastante também na parte financeira, de programação. Ainda auxilia ele, né? Olha. Eu tô assim, o André é produtor, o André gosta de ir pra roça. Aí eu faço esse papel, quem dera que eu pudesse ter pessoas que fazem o que eu faço internamente lá no negócio dele, né? Então, a gente aloja, tem época que 300 colaboradores, então eu sou responsável por padronizar os alojamentos da forma da NR31, para que a gente não cumpra, não corra nenhum tipo de risco, né? E são pequenos detalhes, assim, por exemplo, quando o comercial lá da nossa empresa foi comprar os colchões para o primeiro alojamento que a gente fez, eu não acompanhei a efetiva aquisição, e quando a gente viu, a exigência da norma é assim, da NR31, colchões aprovados pelo Inmetro. Ainda tem esse... Gente, produtor rural, né? quem tá nos ouvindo. NR são as normativas, então ela vai trazendo aqui e até linka pra gente com essa questão do trabalho análogo ao escravo, né? Porque a gente, às vezes, acha que é uma coisa que precisa ser muito, assim, grande, exagerado, né? Mas não é. Mas aí do colchão, lá na NR31 é uma norma específica para o trabalho rural, tá? Uma instrução, né? Com vários detalhes de alojamento, frente de trabalho, dimensionamento, enfim, voltada para a segurança do trabalho. E aí chegaram os colchões. Quando eu cheguei no alojamento, eu falei, tá errado. Só de ver de longe, ele falou, não, tá tudo certo, é pelo Inmetro, vê aqui o selo. Porque a norma só fala isso. Mas quando a gente vai olhar o que são essas aprovações, existe um colchão que é o D20. Tem os tipos de colchão. E esse D20, ele é aprovado por Inmetro, mas para criança, porque ele não suporta, se não me engano, até 50 quilos. Então, ele é aprovado, mas não serve para, né? Assim. Então, eu comecei a ver, gente, eu preciso levar mais informação, eu preciso que as pessoas saibam disso, porque ele comprou novo colchão. Então, por falta de conhecimento mesmo, ali na hora da economia. Um colchão aprovado pelo Inmetro, vou lá saber que existe um peso que o colchão suporta e que aquilo precisa seguir, né? E isso tem tudo a ver com o trabalho análogo ao escravo, por quê? O trabalho análogo, ele é o que se diz como escravidão contemporânea. Mas a verdade é que, por usar esse termo, e a mídia tende a falar como uma fazenda teve ali caracterizado como trabalhadores mantidos em escravidão. Não usa, às vezes, o termo análogo, ou não usa a escravidão contemporânea. Fica meio sensacionalista ali. Da população, o que a grande massa pensa quando vê isso? Aquele cara era amarrado, ele era, né, muito maltratado, ele não tinha condição digna nenhuma. Lembra lá da escravatura. Isso. E assim, antigamente mesmo. Vou dizer que, claro, existem casos que está nessa situação gravíssima. Eu atendi uma vez um produtor do Sul que ele não deixava as pessoas saírem, ficava com segurança armado. Porque Sério? tinha uma dificuldade de mão de obra, e aí a forma dele reter, então as pessoas queriam ir embora, ele não deixava. Então, foi a única situação já era algo mais extremo que eu atendi. Na grande maioria das vezes, então, eu tenho lá no escritório hoje mais de 60 casos de defesa de trabalho análogo ao escravo no Brasil todo, e eu posso dizer que, se for 60, eu tenho esse único caso que era, de fato, uma situação intolerável. O restante é a soma de pequenas coisas erradas que levam, através de uma instrução normativa e de uma portaria que deixa de uma maneira muito subjetiva a interpretação, e que, quando o produtor tem, então, essa caracterização, ele se assusta muito. Então, exemplo, um produtor que ele tenha na frente de trabalho, deveria ser um banheiro para cada 40 pessoas. Ele tem um a cada 50. Ele precisa ter uma reposição de água potável. Então, ele leva aquele garrafão cheio, mas ele precisa ter uma forma de reposição, porque se acaba aquela água, imediatamente ele precisa repor. Aí, EPI, entregues, tem que exigir a utilização. Então, entregou a botina, tem que fazer usar. É dever do empregador fazer usar. E às vezes o empregado não quer, não, né? Não quer, na grande maioria. Tem que colocar a regra ali. Tem que colocar e tem que fazer cumprir. Um dos pontos da obrigação do empregador primeiro é entregar e repor, treinar ele sobre a importância e fiscalizar e punir. Ele precisa cumprir tudo isso, então ele não pode tolerar, né? Então, se eu somo, por exemplo, esses 3 itens básicos que eu te disse, a depender da interpretação do auditor do trabalho, do procurador do trabalho, isso é trabalho análogo ao escravo. Então, são pequenas coisas e que você evita isso, né? Exato. Através da prevenção é a melhor forma de mediar isso tudo, né? E de
todas essas questões, quais são os principais desafios jurídicos que você vê? São esses hoje que os produtores enfrentam? Olha, eu acho que a gente vive um momento de muita dificuldade na questão jurídica de uma maneira geral, né? Lá no escritório a gente atende várias áreas. Eu falo muito do direito do trabalho e do direito ambiental, que são as minhas áreas de formação. Mas nós temos especialistas muito renomados na área civil, contratual, tributária, sucessória. E eu falo que a gente vive hoje, Dani, talvez o momento mais difícil a ser enfrentado pelo produtor rural, de uma maneira geral, no jurídico. Então, em vários pontos, em várias áreas diferentes. No trabalhista, eu digo que sim. O mais difícil é evitar uma caracterização de uma penalidade, né? Uma caracterização do trabalho análogo a escravo. Mas a gente enfrenta, por exemplo, no ambiental, o desafio de fato, ter uma regularidade ambiental enquanto os nossos órgãos ambientais, fiscalizadores, têm um alto investimento e potência na fiscalização, mas uma burocracia e velocidade de tartaruga para análise dos nossos licenciamentos ambientais. Entendi. Então é tudo muito caro, tudo muito difícil, e o produtor investe, às vezes, num licenciamento EIA-RIMA, por exemplo, que é o mais complexo que existe. E aí o produtor contrata aquele monte de profissional, investe um rio de dinheiro e demora 3, 4 anos para o processo ser analisado. E ele fica sem licenciamento ambiental. Sim. E aí, já imaginou comprar uma fazenda e não operar até que saia a licença? Então, de todas essas áreas que vocês atuam, a ambiental é a mais desafiadora? Não, eu acho que é um momento geral de muita dificuldade em todas as áreas, e eu poderia afirmar uma dificuldade em cada área do direito. Então, no trabalhista é o análogo. No ambiental, a demora, a burocracia nos licenciamentos ambientais. Contratual, hoje, o quanto a gente segue os contratos agrários pelo Estatuto da Terra, né? Uma lei super antiga. Mas a jurisprudência muda a todo tempo na forma de interpretação de cumprir ou não essa legislação. Então, a gente tem que analisar jurisprudência o tempo todo. Uma pequena propriedade é empenhorável ou não, porque a pessoa que está arrendando precisa saber. Enfim, a gente tem uma dificuldade de movimento e dinamismo da nossa jurisprudência quando a gente fala da área civil. No tributário, recente reforma tributária, que veio impactando completamente o nosso agronegócio no setor produtivo. E também, junto com essa reforma tributária, vai impactar por completo a sucessão, né? Porque hoje a gente tem aí um limite no valor, no imposto, no caso de falecimento de um inventário, e esse imposto ele vai ser significativamente aumentado agora com a reforma tributária. Então as pessoas precisam se planejar, e é caro, é difícil, é burocrático, a gente enfrenta fiscalização, então uma série de outros pontos. Então, eu diria que hoje, talvez até pelo acesso à informação, né, de fiscalização, de facilidade de novas legislações, enfim, o produtor enfrenta hoje um grande momento em que a preocupação na segurança jurídica deve ser um pilar e um ponto de muita atenção. O produtor que não tem um advogado, uma assessoria jurídica corriqueira, mensal, ele corre risco. Corre risco de deixar o dinheiro na mesa, ou até mesmo de perder muitas questões, até competitivas. Você citou sobre algo que é a questão da sucessão. Nós aqui, quando nós fazemos gestão patrimonial, uma das questões que nós batemos muito na tecla é nessa questão da sucessão. É um dos pilares, É um dos pilares. Por quê? Porque a sucessão leva o legado de tudo que você construiu. Então, a intenção é que a sua sucessão, ela possa perpetuar a sua história aqui. E o produtor trata com tanto carinho a terra, a empresa dele, a questão do agronegócio, e a gente fazer com que isso seja perpetuado sem deixar grande parte em questão de imposto, em questão... faz total sentido, né? E, na verdade, tem 2 pontos que a gente pode pensar em sucessão que são extremamente importantes. O primeiro é um planejamento para fins de realmente diminuição de gastos, economia, planejamento. Mas tem um outro lado que talvez esse seja, para mim, assim, enquanto advogada, o mais sensível e mais importante, que ele também se divide em 2 pontos. Que o primeiro é deixar tudo dividido para que as famílias tenham clareza de como vai ser, porque o que eu já atendi de fazendas que precisaram ser desmembradas, divididas por briga familiar, porque enquanto os patriarcas estão aqui, é de uma maneira. É uma realidade. A falta deles faz com que o dinheiro, de fato, entre no jogo de uma maneira que eu não preciso respeitar mais ninguém. Aquilo que foi criado
se perde, né? E um segundo ponto que esse muito, extremamente sensível, que é a efetiva transferência dos legados para que os sucessores estejam no negócio. Então, seria a parte dos poderes ali de cada um dos... Na verdade, conhecer o negócio. Eu atendo, às vezes, pessoas que o pai, por exemplo, era o produtor. E aí, na falta do pai, a esposa não sabe por absoluto o que acontece lá dentro e os filhos também não. Tem um filho que é médico, um filho que é dentista. Tá, o que vai ser... Isso precisa ser dito o tempo todo pelo produtor, pelo empreendedor. O que vai ser do meu negócio quando eu não estiver mais aqui? Eu vou ter um conselho, vai ser uma administração. Os meus filhos não querem estar no negócio, porque também não precisa. Isso tem que ter também muita tranquilidade. Trazer governança, né? Para a questão da produção. Ou seja, desde o pequeno produtor até o maior precisa ter governança. Mas aí, até dentro da sua experiência, você percebe que quanto menor ali o produtor médio, pequeno, falta governança? Ou isso também se estende para o grande? O que você enxerga? Para o grande também, mas o grande hoje... tem começado a fazer os projetos de sucessão de preparo da família, com a criação dos conselhos. Eu participo de algumas reuniões que eu vou para apresentar a empresa no quesito jurídico para as pessoas que vão vir nas próximas gerações, às vezes filhos e netos. E é muito legal, porque a gente coloca todo mundo numa mesa para falar, olha aqui como é um negócio do vô, né? Olha em como... quanto tempo isso aqui foi construído? Porque o mundo mudou muito no sentido assim... Quando eu era pequena, meu pai, ele tinha certeza que eu ia trabalhar no negócio dele. Ele não tinha uma dúvida. O meu avô era produtor, meu pai nunca cogitou fazer outra coisa da vida. Então, não tinha um outro caminho. Hoje, nós temos escolhas, né? E vamos para outras profissões, para outros negócios. Então, eu tenho, por exemplo, um grande produtor daqui da região de Uberaba, que ele tem 3 filhos. O homem faz agronomia, uma das meninas fez odonto e a outra médica, pediatra. E a que fez odonto percebeu que, por uma questão estratégica e natural da vida, ela queria ir para o negócio do pai. Então, ela teve a oportunidade, estudou, fez uma faculdade de algo que não tem nada a ver e falou, não, eu quero voltar para o negócio da família. E ela está no negócio da família. O menino, que é o mais novo, ele faz agronomia e já está ali na lida, no dia a dia com o pai. E a terceira, ela é médica e ela não quer, por absoluto. Ela é apaixonada pela medicina. Mas ela vai herdar. Sim. Ela tem os mesmos direitos que os outros 2 que estão no negócio. E como é isso? Como vai ser? Então, ela participa. Quando a gente faz treinamentos lá de resultado, de como foi o ano, ela faz questão. No encontro, ela está... Nesse ela não foi, mas ela vai em vários eventos com a gente... para entender o negócio. Então é importante o dono do negócio não deixar a família indiferente ao negócio. Sim, às vezes com medo. Não, o dia que eu não estiver aqui mais, eles vão herdar e eles veem o que vai fazer. Isso quebra um negócio. É ignorância também, né? E querendo ou não, deve existir muita gente com esse perfil de não vou me importar, vou deixar. Muito. Por falta de conhecimento. Exato. E voltando aqui um pouquinho na questão do meio ambiente, porque me chamou a atenção que você está fazendo gestão ambiental na Espanha, né? E como tem sido, assim, essa troca até do conhecimento da Espanha aplicado aqui para o produtor brasileiro? Como tem sido esse desenvolvimento? O nosso direito ambiental, ele é falado, a nossa legislação ambiental e o nosso meio ambiente, né? O nosso solo em si, assim, as questões da própria geografia do Brasil, tem uma potência muito grande fora que a gente mal dimensiona. Assim, a gente não faz ideia. A gente vê em mídia, direto, estão falando que o Brasil está acabando aí com as florestas e o Brasil é pulmão do mundo e eles não querem que a gente faça isso, né? E aí daria tema para um outro podcast o quanto falam mal do agro e mal sabem o que é o agro, né? Enfim... e aí eu pensei, eu queria muito ingressar no mestrado porque eu sou professora e eu acho que a gente precisa se aprofundar, apesar de eu ser muito prática e o mestrado ser algo muito denso, muito específico, de muito estudo do passado e tudo mais. Eu senti que estava no momento, eu fiz já 8 pós-graduações, eu falei, não, eu preciso ir agora para um negócio mais denso, para um mestrado mesmo. E sabia que era na área ambiental, porque acho que vai ser o tema do mundo nos próximos anos, já né? Por tudo que a gente está passando aí, de aquecimento, enfim. E aí pensei, eu preciso fazer isso fora do Brasil. Preciso fazer fora para mostrar para o mundo, muito mais do que trazer
como é na Espanha, eu quero mostrar para o mundo como é o nosso direito ambiental. Uau. Pela complexidade e tudo mais. Então, é uma troca de experiência muito bacana. Infelizmente, eu tenho pouco tempo. Eu gostaria de ir lá, né, fazer algumas matérias de modo presencial, levar mais a fundo os debates, mas os trabalhos que a gente tem desenvolvido e o quanto eu consigo mostrar essa informação do Brasil, né, em artigos científicos e fazendo mesmo um comparativo de o quanto o Brasil, na verdade, aumentou suas áreas produtivas, quanto ele tem se preocupado com crédito de carbono, com pastos, conservação dos pastos que antes eram degradados, o quanto a gente tem projetos bacanas internos, particulares dentro das fazendas, né? Então, o objetivo era ter a formação do mestrado, mas também levar um pouco do conhecimento do direito ambiental brasileiro, a complexidade que é, e desmistificar mesmo, assim, essa fama ruim que a gente tem internacionalmente, né? De modo que a gente, na minha opinião, nós somos exemplos, na verdade. Anny, você falando isso, acho que é muito importante. Eu até falei com a Dani que tem um documentário, acho que não lembro agora o streaming onde eu assisti, mas falava justamente sobre o agronegócio brasileiro, sob a perspectiva internacional. E eram, assim, notícias, o Brasil está desmatando a Amazônia, não estão cuidando de algo que é o coração do mundo. Então, muito essa visão deturpada, sendo que o Brasil, desde lá, o início, veio trazendo estudos para melhorar a nossa terra, melhorar o solo, e sempre tem se preocupado também com essa questão ambiental. Então, quando você fala, assim, que é levar o Brasil para fora, isso é importante, né? E a gente precisa cada vez mais de pessoas defendendo essa ponta. Se nós olharmos, poxa, o produtor preserva a área. Nós somos um dos países que ele tem mais que deixar uma área, né? Né? Então, se a gente olha os países de primeiro mundo, poxa, eles têm áreas pífias preservadas hoje em dia. Nós ainda mantemos grande parte da... Como você enxerga isso? Eu falo que tudo tem história. Essa frase para mim também é clássica. Tudo a gente precisa pensar na história. Porque, de fato, a gente vem de uma época que a gente tem tanta fartura no Brasil de água, de solo fértil, a gente tem um equilíbrio na questão das chuvas, a gente não sofre com essas questões pesadas, né, de terremoto. Uhum. Enfim, então... Por isso, a gente vem de fato, e isso precisa ser dito, de uma época de muito maltrato para a nossa natureza. Então, por exemplo, meu avô, eu lembro que a gente ia para a fazenda quando pequena e ele colocava fogo para que o pasto brotasse com mais vigor. E é muito verdade isso. Uhum. Ele levava a gente para ver que no outro dia, ele colocava fogo num dia, no outro dia já estava brotando verdinho. Então, na cabeça dele, sem qualquer conhecimento e sem uma legislação que mostrasse isso para o produtor, os malefícios da queimada, né, do fogo, utilizado como uma forma de recuperação do pasto e tudo mais, fez com que a gente tivesse, de fato, uma grande degradação no nosso meio ambiente. Isso há que ser dito. E hoje... Eu tenho uma concepção de que a grande maioria dos produtores seguem a legislação e fazem da maneira correta. Mas existe uma parcela que, de fato, não cumpre, e aí tem algumas notícias que são gigantes, né? Então, o produtor vai e faz um desmatamento sem autorização prévia de 20 mil hectares, né? Uhum. Isso é um problema. E a gente tem também o problema da rigidez e muitas vezes excesso das nossas normas, que faz com que o produtor precise fazer intervenções na nossa natureza, no nosso meio ambiente, de uma maneira sem estudo. Então, exemplo, hoje a gente tem uma lei de proteção da Mata Atlântica. E a gente tem enclaves de Mata Atlântica no Brasil todo. Né? Enfim, então, às vezes você está num lugar, num bioma cerrado, que você tem um enclave de Mata Atlântica. E a legislação de Mata Atlântica, ela não permite que você peça autorização para fazer intervenção, e ela determina que aquelas áreas que foram desmatadas com marco aí de 2007, essas áreas, se tiverem intervenção antes desse período, precisam ser recuperadas. Isso, então, esse exagero, sem olhar uma exceção, né, sem olhar o caso concreto, faz com que o produtor, muitas vezes precisando retirar uma mínima
uma mínima quantidade para, por exemplo, instalação de um pivô central, ele faça isso, aí ele fala, já que eu vou fazer errado, eu vou tirar já logo ali uma quantidade maior. Então, a gente enfrenta ainda, por mais que sejamos exemplo, e eu vejo hoje, nessa minha atuação de mais de quase 20 anos na advocacia voltada para o agro, que a gente tem uma evolução muito grande, ainda temos pequenos problemas, sim, mas temos muito mais exemplos bons do que exemplos ruins, diferente do que a mídia tem tratado. Então, assim, em termos práticos, se a gente for para essa área, a questão do compliance nessa questão ambiental pode ajudar o produtor em quais pontos? O compliance, ele muda o jogo da fazenda, tá? Por quê? Quando o produtor resolve ter um projeto que realmente tenha eficácia na questão da conformidade, ele tem inúmeras vantagens para além das usuais corriqueiras que a gente consegue ver, em termos práticos. O produtor, ele cumpre tudo aquilo que precisa da legislação. Então, ele tem percentual de reserva, de APP, ele tem os aceros para garantir que o fogo não vá para uma área de preservação, ele faz toda a reciclagem do seu material, ele, enfim, tem um cuidado com o solo, tem curva de nível, ele cumpre tudo certinho, mas ele decide ter um programa de compliance para o algo a mais. Então, eu tenho muitos exemplos legais, assim, de fazendas que decidem... Ai, já quero saber. Conta um pra gente. Tem um projeto, por exemplo, de um viveiro para passarinhos, que o meu cliente, ele queria muito fazer a diferença com fazer um projeto... Ele é muito exemplo, assim, ele tem várias políticas para os funcionários, de que não pode ter vazamento de óleo, de que os funcionários precisam... O negócio dele é de quê? Ele tem vários... É produtor em várias áreas. Ele tem leite, tem culturas anuais, ele tem um pouquinho de horticultura, ele tem... É um produtor grande. Diversificado. Mas ele queria fazer uma diferença, sabe? Ele falava, eu queria ter um projeto que vá para muito além daquilo que eu já sou obrigado. E aí ele fez um estudo através de um biólogo que a gente contratou. E esse biólogo, ele percebeu que ali tinha um passarinho que era uma espécie em extinção. Era endêmico daquela área, mas ele estava em extinção. E que aquele passarinho era capaz de manter também algumas espécies de flores e plantas que são raras. Então, ele que levava essas sementes de um lado para o outro e tal. E aí ele decidiu fazer ali dentro da fazenda dele um viveiro para a criação desses passarinhos com um planejamento de soltura deles para a própria natureza. Então, o viveiro, ele é na fazenda, ele é praticamente a céu aberto, assim, e tem o projeto de soltura e ele conseguiu já realocar para aquela região toda à volta desses passarinhos. Tem vários legais, assim, vários clientes que decidem ter uma área de preservação para além da exigida na legislação. Então, se aqui na região é 20%, vamos fazer 25%, a gente tem condições disso. E até já com a consciência que antes não existia, de que o cuidado com a natureza, ele traz não só esse retorno de cumprir a legislação e de fazer o algo a mais, que isso é bem visto, né, para o consumidor e tudo mais. O consumidor hoje em dia se importa, né, com essas questões. Sim, isso é um tema muito legal, muito. E tem vários selos, né, que a pessoa, através disso, pode buscar vários selos e isso valorizar o seu produto no mercado. E aí passa a ser uma questão ambiental, mas uma questão financeira também, de imagem, muito bacana. Mas aí o terceiro ponto, que talvez é um que o produtor nunca se atentou, que é a resposta da natureza a isso que ele faz. Então, quando eu tenho uma fazenda que tem as suas águas, de fato, com as áreas de APP ali no entorno, as metragens, que tem uma área densa de recuperação, a gente percebe que essa fazenda não tem uma falta da água na hora da irrigação por pivô central. Já aquela que prefere falar, eu aqui não tenho, mas a legislação não me obriga a recuperar, porque minha intervenção foi muito antiga, desde lá 1000 e bolinha, então eu prefiro não gastar com a recomposição. Esse produtor, essa conta chega, entende? Então hoje... a conta fecha. Então, hoje, muitas vezes o produtor, ele entra com um programa de compliance, ele entra com um projeto, às vezes pessoal, mas ele vê o retorno. O retorno chega, sabe? Assim, no resultado da fazenda dele. Então, o meio ambiente, ele dá respostas. Com certeza. Natureza responde, né? Ana, agora a gente vai falar aqui um pouquinho da Ana empreendedora. Vamos lá. Ao longo aí dessa jornada de empreender, quais foram os seus principais desafios e o que te mantém aí nessa jornada de falar, não, eu estou no caminho e vou continuar para deixar um legado?
Quando o escritório Souza Rezende surgiu, e eu era ali naquela salinha alugada e tal, eu sempre tive a pretensão Fica em Sacramento. Em Sacramento, a nossa sede é lá. A gente tem hoje Sacramento para o Brasil. A gente tem uma pequena unidade em Salvador, estamos criando algumas outras, mas assim, hoje a gente não tem a necessidade de estar nos locais, a gente viaja muito, né? Nossa equipe é migrante, assim. Entendi. A gente vive na estrada e temos hoje também muitas ferramentas para atendimento rápido, mesmo não estando no local, né? Hoje a tecnologia facilita muito. Mas enfim, eu queria de alguma maneira fazer diferença para o mundo, né? Melhorar a vida de outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas. E isso começou no atendimento para o agronegócio, mas começou a ficar numa proporção que eu não conseguia mais a conta sozinha, estar em vários lugares. E aí eu percebi que o escritório precisava crescer. E foi crescendo devagar. E hoje, às vezes, eu brinco com eles, com o time do escritório, que é dentro da minha veia empreendedora. Para mim, hoje, o que me realiza é ver o crescimento pessoal de cada pessoa que está lá na minha equipe. Sabe? A conquista, assim, um que compra o carro, o outro que sai de casa para morar sozinho, o outro que consegue realizar um sonho de uma viagem internacional. Então, ver também jovens e às vezes pessoas que são mais velhas, mas que não tinham se encontrado, seguindo um caminho de sucesso, isso faz parte do legado que vai para muito além do atendimento da minha profissão. E isso, para mim, é o empreendedorismo. Assim, pensar fora da caixinha e visualizar um crescimento que não é só financeiro. Sim. Eu falo muito isso, nem sempre é sobre dinheiro. Muitas vezes é sobre pessoas, né? E pessoas importam muito. Então, muito do que eu movimento, eu poderia diminuir o tipo de serviço, atender só um nicho, fazer estratégias que fossem tão somente financeiras. Mas muitas vezes eu faço a estratégia pensando nesse todo de movimentar, empregar e ter as pessoas trabalhando comigo. E quando essas pessoas entram, eu acho que não tem nenhum que é de família que é do agro, ninguém do meu time. Olha. Então eu apresento isso pra eles, assim, esse mundo. Muitos entram já apaixonados, mas sem conhecer nada do agronegócio. Eu tava até com esse pensamento. Muitos devem entrar, olhar e te admirar pela sua trajetória e falar, nossa, eu vou aprender com ela. Como eu posto muito dia a dia nas redes sociais, assim, na fazenda. Tô saindo eu falo do salto à botina. E aí eu posto, as pessoas ficam um pouco encantadas, assim. É muito mais perrengue do que assim, alegria, viu? Até abrindo assim, parênteses, você acredita que essa sua vida real no agro também, ser filha de produtor, tá nesse meio, esposa ali de produtor, isso gera mais identificação também com o seu cliente? Não tenho qualquer dúvida. Às vezes eu vou pra fazenda que tem alojamento, eu fico na fazenda, durmo por ali e vou jantar com o produtor e eu converso de mercado, eu converso da dor, nossa, a chuva tá programando. Então, e eles comentam, falam, nossa, como é bom, né? Falar com uma advogada que fala, sabe o que eu tô falando. E aí eu tento levar isso pro meu time também. E aí tem várias boas histórias. Tem uma advogada que ela é um fenômeno. Ela é da área ambiental, supervisora da área ambiental. E ela é de Brasília. E aí quando eu a contratei, ela mudou para Sacramento com a pretensão de mudar por tempo indeterminado. Em um dado momento ela falou, Ana Paula, não dá. Assim, não dá. Eu saí de Brasília e vim para Sacramento. Tá muito difícil para mim. Eu sou apaixonada por trabalhar no escritório, mas não dá. Assim, tá muito difícil. E aí a gente deu certo, a gente faz com ela o sistema home office. Ela vai pro escritório a cada 3 meses, fica ali alguns dias e volta. Mas ela é uma advogada do escritório, uma pessoa que nunca pisou na fazenda. E aí, quando ela estava morando em Sacramento, ela está comigo já tem acho que uns 3 anos. Quando ela estava em Sacramento, e mesmo hoje, né? Às vezes ela vai comigo para a fazenda, para o campo, e a área ambiental é quando você vai realmente pro meio do mato, assim. Né? Vai ali ver a área de APP, é um lugar que carro não chega. E aí, a gente ia fazer uma vistoria com um analista do promotor para ver a regularidade ali. Tinha acontecido algumas infrações e tudo mais. E aí, eu chamei ela para ir. Foi no dia do aniversário dela. Foi o ano passado, isso. E aí, de repente, eu distraí um pouquinho. Quando eu olhei, ela tava atolada. Atolada. Até o joelho, assim, parada, que ela não conseguia levantar, sabe? E eu falei, o que você tá fazendo aí? O produtor falou, que isso, doutor? Entendeu, assim? E aí eu olhei, ela tava em estado de choque, assim. Aí depois fui lá, ajudei ela, saiu toda suja. Eu falei, o que você foi fazer lá? Ela... Ué, porque não podia? Eu falei, você não olhou? Só de olhar, você sabe que ali não dá pra pisar. Isso já aconteceu comigo, porque assim, a gente, enfim, estou no agro, né? Mas também vim de escritório. E aí, saltinho fui alto. visitar um cliente de salto.
Salto, roupa branca. Nossa. Não. Salto, roupa branca. Beleza. Primeiro eu já comecei assim, o caminho já tava meio estranho. Eu falei, gente, esse caminho aqui só terra, terra, terra. Plantação, plantação, plantação. Vim no... De repente eu vou. Quando eu desço o salto na lama, eu falei assim, nossa, que beleza. E eu cheguei lá, bom que foi um quebra-gelo. Riram uma semana inteira, eu acho que de mim, eu acho que Mas é você isso. compartilhou no grupo a foto, tava na chuva? E atolamento, e quando a gente não fica atolado? O bom é que é só pra ajudar. E aí o legal, essa transição da equipe, quando eles entram, assim, e eu começo a levar, né, mostrar pra eles realmente uma transformação nas vidas, porque o agro é muito dinâmico, né? A gente acaba unindo o direito que é extremamente formal, técnico, exige vestimenta, né? Enfim, tem um código ali. Isso. E aí a gente, até no nosso código de ética, tem a vestimenta forense. Né? Tem fórum que não se entra se não for, por exemplo, de manga. Né? Então, tem isso. E até o cliente exige isso. Quando você vê um advogado que, de repente, tá com uma roupa mais sem falar, será que esse advogado é bom mesmo? Então, a gente tem isso. E aí, eu começo a unir, né, essas pessoas que não são do agro a compreender também a simplicidade do agronegócio e o quanto a gente pode unir tudo isso, né? Então, quando eu estiver numa audiência, obviamente que eu vou usar as roupas tradicionais. Mas o dia que eu for pro cliente no campo, na fazenda, se for no escritório da cidade, ok. Mas no escritório da fazenda, eu até causo um distanciamento se eu for vestida de completa advogada. Isso. Né? Então... E, Ana, quando que foi, assim, o momento que você falou assim, poxa, não dá pra eu tocar sozinha, quero ter uma equipe? Sim. Porque você começou sozinha, né? Foi muito natural, assim. Na verdade, a primeira pessoa que eu contratei foi a Laura. Ela, nossa, assim, hoje ela não está mais na equipe, ela fez outros caminhos, ela montou com o marido dela um negócio de vídeo e fotos, e ela, inclusive, eles cobrem todos os meus eventos. Hoje é muito legal. Quando eu contratei a Laura tinha vindo da fazenda, os pais são caseiros numa fazenda, ela tinha acabado de vir para a cidade, tinha participado de um projeto social que eu ajudo, que eu gosto muito, que chama Instituto Madiba. E ela tinha passado por noções de primeiro emprego ali, e eu a contratei com o intuito, assim, de tirar um xerox, mandar um e-mail, receber o cliente. Era bem simplesinho. E aí, eu comecei a ver, não, mas a Laura agora precisa aprender a fazer um contratinho pra mim, adiantar. E aí, foi muito natural, assim, eu confesso que eu não me dei conta, quando eu olhei o meu escritório pequeno, eu não tinha sala individual mais, eu dividia a sala com umas 5 pessoas, porque eu ia contratando, tem demanda, gente, eu preciso contratar. Tem gente... E você visualiza que ainda falta mais pessoas nessa área do agro? Tem demanda. Quando você falou de dor, assim, hoje uma grande dor é ter contratação, eu poderia dobrar o meu time hoje. Mas é preciso fazer isso com cautela. Primeiro, a dificuldade de achar profissional, mas eu preciso treinar, porque uma coisa que eu não abro mão é ser muito boa no que eu faço. Então, perder eu poderia tocar 50 processos a mais com a mesma equipe, mas eu ia perdendo a qualidade nos meus diferenciais. Sim. E os meus diferenciais, eles precisam ser passados para minha equipe. Esse cuidado com cada processo, a gente conhece os processos por nome, assim, realmente por caso. A gente tem um negócio no escritório que é muito bacana, que a gente toca o sino quando a gente ganha algum processo muito legal. Tem um sino que fica lá. E é emocionante, assim. E os clientes chegam lá, eles querem ver onde fica o sino. E a gente chora. Tem dia que o profissional que foi lá bater o sino, contar a vitória, porque chora. Porque é uma jornada, né? E você tá envolvida ali. Pensa, um caso de um produtor que você vai e resolve, se ajudou uma família. A gente transforma vidas, né? Mexe com 2 pontos muito importantes do ser humano. Um é o sentimento e outro é o dinheiro. Que o dinheiro é capaz de mudar também o jogo da pessoa, né? Nossa, que eu diga, né? Então, assim, eu vejo que eu não percebi quando foi que deu esse boom. Acho que não foi uma coisa assim, nossa, pensei. Calculada, a equipe. aconteceu. Não. Foi acontecendo, pra ter ideia, a gente tava num escritório super... Era pequeno e já estava super lotado, que é esse caso que eu contei que minha sala não tinha mais espaço, não dava mais, eu já estava construindo a sede do escritório, que tem 500 metros quadrados, é uma sede grande, assim, que tá apta a receber muita gente. E aí eu tive que mudar para um segundo espaço, um outro endereço, enquanto a obra estava acontecendo, porque não dava para esperar para contratar pessoas.
Né? Então foi um processo meio natural. Assim. Não, e o mais bonito é ver o sorriso dela, né? Esse brilho no olhar de tipo assim, gente, cresci e ainda dá pra fazer mais. Exato. Ai, que gostoso. É loucura, assim, né? Porque a gente tem a vida pessoal ainda. Como que você equilibra isso tudo? Não equilibra. Quem fala isso... Você tem hoje 2 filhas. Eu tenho 2 filhas. Então já conta pra gente o segredo. Não, porque assim, vamos lá. Você até comentou, mãe, né, Tamires? Mãe, advogada, empreendedora, treinadora, professora, esposa. Estuda ainda, também tem a ver, né? Mestrado. Não, conta pra gente. Na verdade, eu falo que quem diz que equilibra mente. Não, aí, peraí, gente. O pessoal que tá nos ouvindo, spoiler, ela acorda 4 horas da manhã 4 horas da e manhã. treina às 5. Então, presta atenção. Eu não quero nem saber. E a hora que dorme, não tem cedo, horário. da fazenda, gente. Cedo, as galinhas. Cedo, acordo cedo, durmo cedo, acordo cedo. Já é um segredo, tá vendo? Segredo. Mas eu falo assim, não tem equilíbrio. A gente precisa escolher o que de verdade pulsa o coração. Eu acho que esse é um grande segredo. Eu gostaria de ter mais tempo com as minhas filhas. Gostaria muito. Assim, às vezes dói, né? Às vezes passo semana fora, elas sentem. Mas dentro da balança, eu escolhi que o peso mais importante pra mim é ser exemplo pra elas. Então, equilibrado não é. E às vezes eu desmarco coisas profissionais pra ficar com elas, porque elas são minha prioridade. Então, eu acho que eu já me cobrei muito e hoje eu tenho 0 cobrança. E a mulher tem isso, né, da cobrança. Tem que ser melhor aqui. E eu admiro também aquela mãe que larga tudo e vai ser mãe. Porque ela precisa compreender o que é pra ela o mais importante. O que pulsa o coração como um todo. Eu não seria um ser humano feliz em casa. Ainda que fosse criando as minhas filhas. Eu não mesmo seria. assim, ou seja, você não estando feliz, você também não iria ser esse exemplo pra elas, né? Estar bem pra cuidar delas. Eu tenho isso. Se eu passasse o dia inteiro cuidando delas, assim, fazendo as coisas corriqueiras, eu seria uma pessoa completamente nervosa. Eu teria tempo, mas não teria, sabe? Então, é natural de cada ser humano. A gente estaria presente com o tempo, mas sua mente e seu coração não estariam presentes ali o tempo todo. Então, eu faço tudo o que é possível e impossível pra não equilibrar, que eu acho que isso não existe, mas pra tapar pequenos buracos e não falhar onde eu não posso falhar. Ou seja, ser intencional. Se eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Mas se eu estou com elas, é 100% ali com elas. Mas mais até, eu também não sou muito a favor daquele negócio de tempo de qualidade, não. Que eu acho que, às vezes, o tempo sem qualidade é melhor existir porque você tá ali com elas também. Mas eu digo assim, eu jamais priorizo outra coisa que não seja elas. Hoje, por exemplo, eu quase desmarquei. Olha. Porque a Luana tava com febre a noite inteira e eu não viria se eu acordasse se ela estivesse precisando de mim num nível assim. A febre não passou, precisa de mim. Eu já desmarquei muitos compromissos e já fui a muitos fazendo loucura por conta delas. Porque alguns compromissos você não desmarca, né? Então, por exemplo, a audiência. Quando eu não tinha uma equipe ou quando é uma audiência que só eu me preparei, tem que ir. Então, já fui chorando e voltei mais rápido do que eu podia. Pedi antecipação de audiência, né? Dentro de pauta atrasada para voltar mais rápido. Então, acho que a pessoa precisa saber o que pulsa, e isso, né, na Semana da Mulher, e a gente, no mês da mulher, a gente precisa refletir internamente sobre isso. Eu tenho um post no Instagram que eu falo muito disso, que pra mim é preciso dar conta desses diversos papéis, porque é o que me faz feliz e é o que me deixa dar retorno para aquelas pessoas que eu amo, né? Assim, eu jamais conseguiria ficar em casa e eu quero ser esse exemplo de transformação no mundo para ela, né? Então, outro dia eu tava saindo para viajar e eu tenho várias táticas, assim. Então, eu deixo um presentinho para cada dia, eu faço várias coisinhas, assim. Deixo um áudio gravado. Pra ser marcante pra elas. Elas não gostam muito de falar por vídeo, que elas falam que dá mais saudade. Então, eu uso de outros artifícios, assim. E eu só deixo elas me ligarem quando elas querem. Mas aí, o que eu tento sempre fazer, assim? Pensar o que eu preciso fazer para elas, que elas sintam orgulho e a menor falta. Então, esses dias eu tava saindo a trabalho e a Luana perguntou assim: mamãe, você tá indo dar uma palestra? Aí eu falei: não, filha, a mamãe tá indo visitar um cliente. Aí eu perguntei: Luana, mas
o que é uma palestra pra você? Ela falou, mamãe, uma palestra é quando você fala em pé pra um monte de gente que tá sentado na cadeira. Eu falei, cara, por que ela pensou isso? Aí eu fui ver que ela vê os meus vídeos, né, assim. Não, e ela vai criando aquela imagem e certeza que as suas filhas olham e sentem muito orgulho porque a mãe está construindo uma história, um legado, e não só as suas filhas, impacta a todos à sua volta. E tá sendo feliz, né, no que Sim. faz. E agora eu tenho levado, então, por exemplo, no Encontro Nacional de Produtores, que foi em Uberlândia, em fevereiro de 2025, eu levei elas, eu fiquei ali por 5 dias e eu levei minha família, levei com as babás e tal, e tinha camiseta de staff, eu fiz a camiseta pra elas. E primeira vez que elas viram? Assim? Dessa proporção, sim. Elas tinham ido em umas coisas da escola, assim, que às vezes eu vou em algum projeto social e elas já tinham ido, mas bem menor. Amaram, e elas ficaram impactadíssimas, assim, de ver a menorzinha, ela olhava e falava, mamãe, eu no palco, falando com aquele tanto de gente, ela deve ter pensado, o que é isso? Então, eu acho que são escolhas, equilíbrio não tem. Muitas vezes eu sei que eu falho, então eu sou aquela mãe que fala assim, pessoal do grupo da escola, resume pra mim que eu não faço ideia do que vocês estão falando, sabe? A mãe que não sabe a semana de prova, a mãe que não sabe que tem que buscar mais cedo hoje, a professora precisa ligar. Eu sou essa mãe, gente. É a mulher real, é a mãe real, é isso. Isso é importante, ainda mais o mês da mulher, porque assim, infelizmente, querem ditar regras para muitas coisas, né? A mulher tem que ser assim para dar certo, para ser certo. E na verdade, não. Né? Na verdade, cada uma com a sua multiplicidade, com suas funções, com seus propósitos, Sim. com suas intenções, elas podem e devem fazer o que é bom para elas, o que cabe na rotina, o que cabe na família, nas necessidades. E eu amei o pulsar o coração. Serem realizadas, né? Isso é forte. Sabe, eu fico pensando assim, eu enquanto empreendedora, dona do meu próprio negócio, eu tenho várias regalias que a maioria da população brasileira não tem. Então, é muito sério impor que a regra, né, no mundo de hoje, que a regra seria mulher voltar a ser mulher, como falam, e cuidar de casa. Entende? O mundo, de fato, ele mudou. Como se a mulher que trabalhasse, ficasse o tempo todo trabalhando, fosse menos mulher. Na verdade, não, né? Não, e quantas mulheres, Dani, saem cedo de casa para pegar um ônibus boia fria, para trabalhar numa lavoura, para trabalhar num beneficiamento, né, numa empresa do agro, e voltam à noite. E os filhos são criados em creche, são criados pelos avós, sem qualquer opção. Então, o mundo realmente mudou. Graças a Deus não existe mais escravidão. Graças a Deus, na Constituição Federal de 88, os direitos da mulher e do homem foram igualados. São várias conquistas que, hoje, por esse acesso à informação rápida do Instagram, de Facebook, de YouTube, vem com uma linha em fragilidade do momento que, às vezes, a mulher está muito sobrecarregada, é uma grande CEO, é uma diretora executiva importante, aí ela lê aquela postagem que dói na alma, sabe? De que o certo hoje é que as mulheres deixem os seus empregos, suas carreiras para cuidar da família. E está tudo bem se isso for uma possibilidade, uma vontade e um elo de felicidade. Porque o melhor de tudo é a liberdade, né? De poder escolher. Poxa, eu posso aqui ter a liberdade de escolher como um todo, né? Trabalhar ou não. Mas lembrando que muitas mulheres não têm essa opção. Não, e aí sabe o que eu acho que acontece muito, principalmente olhando hoje rede social, é a comparação. Nossa, então, por sim. exemplo, eu olho o palco de uma e eu esqueço que eu tenho uma história, que eu tenho uma fase. Então, por exemplo, hoje você é mãe, as suas meninas já estão maiores, mas quando você estava lá grávida durante a gestação, você não estava conseguindo trabalhar no mesmo ritmo. Então, existem era fases... perrengue, viu? E é perrengue. Então, existem fases e fases. Eu acho que o que pesa muito para as mulheres é a comparação. E aí, gente, mês das mulheres, vamos parar para pensar nisso. Cada mulher é única. Não compare o seu bastidor com o palco de alguém, porque a gente não sabe a fase de cada uma, né? Exato. E a possibilidade também, que é o que a gente trouxe aqui. E rede social mostra recorte. Mostra. Eu tento, no meu Instagram, ser o mais verdadeira e mostrar. Eu te achei bem ruim, verdadeira. assim, Ela sabe? mostra todas as versões. O que dá errado também, o dia que você tá descabelada, o dia que. Você tá de social. Sim, eu tento mostrar, mas ainda assim,
é um pequeno recorte no universo que é meu dia. Sim. Por exemplo, hoje eu não fiz nenhum stories ainda, não deu tempo. Não fiz. E olha o que eu já fiz. Eu acordei às 4 horas pra rezar, fui pra academia, voltei da academia, lavei roupa, que tem umas lá que eu gosto de fazer esse serviço. Daí, saí, as meninas ainda estavam dormindo, fui lá, vi se estava tudo bem com a Luana, as meninas estavam dormindo, passei no escritório, peguei ali algumas coisas, assinei uns documentos, demandei algumas coisas, peguei estrada, fui no médico já e vim gravar o podcast. Então, assim... E aí, se eu postar isso, a hora que eu começar a postar no dia de hoje, muito possivelmente as pessoas não vão ter ideia de tudo aquilo que eu já passei. E não tem ideia de que eu tô falam assim, sabe? Assim, é uma série de coisas que a gente não mostra, porque são pequenas. Por mais que eu poste muito, tem pessoas que postam muito. Eu tenho uma limitação de 98 stories por dia. Olha o tanto que isso é uma fração do que acontece. E a verdade é que a maioria posta o que é bom. Né? A maioria quer mostrar uma família feliz, que tem perrengue, que tem dificuldade. Né? O ano retrasado, eu enfrentei um momento muito difícil na minha vida. Eu tive uma gestação e perdi com 7 meses. E a Maria Fernanda, quando eu descobri a gravidez, a Maria Fernanda tinha 3 meses. Então, foi uma época muito tumultuada da minha vida. E quando eu contei o que tinha acontecido, porque eu descobri uma má formação, foi bem sério, assim. Foi um negócio muito, muito tenso. E eu não cancelei minha agenda. Não cancelei. Quando as pessoas descobriram, que é quando tudo já tinha acabado, que eu contei, porque daí fiquei sumida na rede social, tive que desmarcar alguns clientes ali, quando eu perdi, que eu contei o que eu recebi de ligação falando assim, aquele dia que você estava no evento tal, na palestra tal, na audiência tal, você já estava passando por isso... E aí, o que eu falava para as pessoas, a gente tem 2 escolhas na vida. E isso vale para tudo, para o produtor, para a mulher, para tudo. A gente tem 2 escolhas. Enfrentar, ver o lado bom e remar para frente, ou se entregar. Se eu desmarco todos os meus compromissos e fico em casa, eu vou entrar em depressão, com certeza. E o produtor também, quando ele tá no momento que ele enfrentou uma geada na lavoura dele, uma chuva de pedra. Que ele não controla. 2 caminhos. Não controla. É seguir pra frente pra fazer a diferença pra frente. E aí, pegando o gancho, falando de mulher, de conciliar as coisas da vida, mas falando também do agronegócio, é outro ponto que eu vejo muito acontecer nas fazendas, assim, se entregar pelas dificuldades. Pela intempérie, né? Eu não vou mais, então, arrendar essa fazenda, não. Porque, nossa, tá difícil. Não vou comprar essa fazenda mais, não. Porque tem tanto perrengue, mas tem solução. Então, o remar pra frente, sabe? Isso, é olhar. Ou eu vou ficar aqui estagnado no problema, ou eu vou atrás da solução. Poxa, vamos ser uma pessoa... Porque... Maravilhoso o que você falou. A gente pode ser passivo àquilo que está acontecendo a gente ou ser ativo e continuar a vida para frente. E eu lido bem com os meus problemas quando eu me faço ficar ocupada. Quando a minha agenda fica ocupada. Porque eu me sinto produtiva, ao mesmo tempo eu tiro aquela atenção do problema, porque tudo que você foca expande. Então, se eu foco na geada que aconteceu, aquilo vai expandir, eu vou acreditar que vai acontecer geada o tempo todo. E parece que você não enxerga a solução, né? E o agro é cíclico. Sim. Então, se a gente vê, por exemplo, os ciclos do agronegócio, poxa, o ano passado algumas culturas foram desafiadoras. Esse ano já está sendo bem melhor. E outras vão ser, outras que não foram desafiadoras. Exato. Então, existem esses ciclos do agro e permanece, tem sucesso, rentabilidade, legado, faturamento, enfim, cada vez crescente aqueles que são resilientes. Com certeza. Né? Que ao invés de ver as intempéries, foca na solução. E uma solução que a gente trouxe aqui é essa questão jurídica, que eu já estou assim, olha... Perfeito. E tem que contar o quê? Os produtores rurais, eles precisam sempre buscar essas conexões. E, gente, Deu Liga é o melhor canal para você se conectar. A gente trouxe aqui a turma do FAENG e Senar, inclusive o braço S é forte aí na parte de educação também. Hoje a doutora Ana Paula aqui conosco, olha só coisa boa. Não, maravilhosa. Nós aqui também das séries, então soluções em todas as esferas. Liga, não já? Educacional, direito, financeiro. Gente. Exato. Deu liga. O que não dá é pra parar, né? Não, hoje, exato. Com acesso à informação, com esse movimento que é empreender, produzir, a gente precisa, de fato, unir todos esses pontos, né? O financeiro com o jurídico, com o investimento. Não pode falhar
falhar em nenhum dos braços. Não. Né? Se falha em um, incorre no outro. Não pode dá mais tempo errar. de errar mais. E eu vejo que, assim, volto a agradecer e parabenizar pelo tema jurídico, sendo eu ou não para estar aqui nessa mesa, mas o quanto o jurídico ele é esquecido como um resolvedor de problemas, assim. Eu só chamo o advogado quando o problema aconteceu. E, na verdade, o advogado, ele tem que andar ao lado o tempo todo do... A gente viu aqui o jurídico hoje como a ponta de prevenção, então tem que vir antes, né? Que legal. Com certeza, assim, no preparo do... tô comprando uma fazenda milionária. O quê? Pagar, sei lá, 1% de honorários advocatícios? Deus me livre, gente. E se der errado? E se der errado nos pequenos detalhes? Sabe? Quantas e quantas vezes eu solucionei problemas de pessoas que nem tiveram uma assessoria jurídica ou que tiveram uma assessoria jurídica de uma pessoa que não é especializada na área, né? Uhum. Então, temos aí no Brasil inúmeros profissionais capacitados, bons advogados que vivem o agro, assim como eu, e esse ponto não pode ser uma economia. Eu tenho convicção do que eu tô falando, sabe? É um investimento. Quando eu fui fazer o encontro, né, nacional de produtores, eu convidei vários advogados. E em dado momento, uma pessoa corajosa, eu sei que várias pessoas pensaram, mas teve uma que foi muito corajosa, chegou pra mim e falou assim, eu acho que você tá maluca. Por quê? Não, porque você vai juntar todos os seus clientes e todos os amigos dos seus clientes, levar tudo pra uma sala e apresentar outros advogados bons, às vezes melhor que você em alguma área específica, por exemplo, sei lá, sucessões. Eu falei, que bom, porque eu sou uma só. Meu movimento é pelo agro. Meu movimento é pelo produtor bem assessorado. Que bom que eu estou dando oportunidade para outros advogados. E essa é a mentalidade, quem pensa grande e num propósito. E foca no cliente, né? Poxa, eu já atendo aqui, eu já tenho a minha demanda, ele vai precisar de demandas em outras áreas do direito. Por que não apresentar pessoas que são tão capacitadas quanto eu para atender ele em outras áreas? E, na verdade, o direito, como ele é uma atividade de tanta confiança, acredita que, assim, eu já apresentei advogados para clientes que são especializados em alguma coisa de direito digital, por exemplo, e o cliente fala, não, até vou contratar, mas você vai comigo? Tipo, pela confiança. Junto, assim, então né? eu vou contratar vocês dois, você vai ser o meu elo de ligação entre o advogado que é especializado. Então, sabe, eu falo que tem mercado para todo mundo, o que precisa é levar a consciência para o produtor, por isso essa é a minha grande fala, levar a consciência de que a segurança jurídica precisa ser um dos pontos, talvez o ponto crucial dentro dos negócios, dentro das fazendas. Que não é resolvedor de problema, que não é detalhe, que um contrato bem feito, que um planejamento tributário bem feito, isso é a segurança do negócio. É o resultado, é o que garante o resultado. Você falou aqui do encontro de produtores rurais que aconteceu agora em fevereiro. Foi o primeiro? Qual que é o objetivo? Para você trazer aqui um pouquinho para o público conhecer. Eu, como sempre, maluca, né? Assim, empreendedora. Então, eu tenho alguns treinamentos, por exemplo, para departamento pessoal. Então, eu faço para 40 empresas. Então, eu ensino ali o básico do departamento dentro da legislação trabalhista. Então, eu tenho vários produtos, assim, dentro dos de treinamentos que é para ajudar o produtor rural. E aí, um dia, o Jefferson, que trabalha comigo, um advogado do escritório, ele falou assim, Ana Paula, você roda o Brasil falando sobre trabalho análogo a escravo, muito do trabalhista, mas a gente tem potência aqui no escritório de outras áreas que também sofrem muitos problemas sérios, como, por exemplo, o ambiental, que você também atua, os contratos mal feitos, tal. Faz aqui, vamos fazer para o nosso cliente, né, um evento aqui, falando sobre, um dia inteiro falando sobre várias coisas jurídicas. Aí eu amei a ideia, só que eu não fiz pequenininho, né? Eu fiz logo para 200 produtores rurais, assim, a maluca, né? E aí eu fiz... todo primeiro projeto é muito, muito difícil. Eu fiz com nenhuma experiência de produto grande e a gente teve uma repercussão muito legal. Assim, então, vários canais de já televisão. Nasceu grande. Várias pessoas querendo patrocinar, querendo ter um stand ali. Eu tinha feito poucas vagas, assim, porque eu não achei que era assim.
E aí as pessoas começaram a ver em grandes empresas, a gente quer ter um lugar com vocês. E aí a gente já está se programando pro segundo, vai ser então, 2026. junho de 2026. A gente adequou a data porque fevereiro é plantio, é início de safra para algumas culturas, Sim. né? Tanto plantio quanto colheita para algumas culturas. Então eles pediram essa demanda de que fosse mudado para junho. Então vai ser em junho, em Uberlândia, mas agora no centro de convenções maior. E aí a gente está ainda decidindo, mas possivelmente para 500 produtores e com muitos estandes de pessoas que podem ajudar a transformar o agro. Então, financeiro, medicina e segurança do trabalho, ergonomia, maquinário defensivo, outras, mas muito mais voltado para a gestão. Então, não é tanto vender o produto, não é tanto ter uma empresa que vende um defensivo agrícola. Não é isso. O forte é ter os elementos dentro da segurança jurídica. De nada é uma fazenda se ela não tiver uma boa assessoria de medicina e segurança do trabalho, um técnico bom, um engenheiro bom, um programa de gestão bom. Então, o intuito é esse, assim, levar para o produtor as alternativas e os gargalos que eu vejo enquanto advogada. Uau! Gente, vai ter que ter outro episódio, Ana. Aqui, esse a gente abriu várias caixinhas, né? Esse episódio já tem ouro aqui. Com certeza, se você já assistiu até aqui, você já sabe que tem ouro nesse episódio, Ana. Infelizmente, né? Já estamos caminhando para o fim. Passa rápido, né? Tem muita coisa pois boa. Parece que a gente nem viu o tempo passar, né? E, nossa, a gente quer te agradecer mesmo. Sim. Eu acho que... Eu tenho certeza. Você trazer aqui todas essas informações do agro, do direito e conectar com a sua história. A gente vê a paixão que você tem pelo seu negócio. Com leveza, clareza, né? Foi gratificante para nós que estamos aqui. Você que está assistindo, que está ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que você também pode sentir a paixão que a Ana tem pelo agro, pelo direito e pela veia empreendedora que ela tem de desenvolver pessoas, desenvolver ainda mais esse braço do agronegócio que precisa, com certeza. Então, eu acho que... Deu liga? Deu liga demais. Então tá bom, esse é o nosso objetivo. Que legal. É criar essa liga mesmo, é a gente trazer aqui questões que parecem diferentes, mas são complementares para transformar mesmo a vida de pessoas. Sim. Hoje estão atuando especificamente no agro, né? Mas todo o Brasil é a nossa intenção. E por que não o mundo, né? Levando essa visão nossa para o mundo. Você já esteve em Londres, na Espanha agora. Então, essa na parte da educação aí, ela já está estendendo. Isso aí. Vamos deixar um recado para o pessoal de casa? Sim, então, pessoal, siga aí para quem ainda não seguiu o Deu Liga, compartilhe com mais pessoas, manda no grupo da família, porque a gente com certeza vai difundir conhecimento. Vamos deixar também um arroba da Ana aqui. Qual que é o seu arroba? Já fala Direito aqui. para o agronegócio. Eu preciso mudar, inclusive, meu arroba, porque tinha uma meta de quando eu chegasse a 10 mil seguidores, eu voltaria pro meu nome, né? Mas eu não consigo, gente, porque direito para o agronegócio sou eu, não é? É a sua cara. Não tem como ser um outro nome. Então, eu tô nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Agora a gente tá entrando fortemente com os vídeos pro YouTube também. LinkedIn e o site do escritório também. Tem bastante movimento com notícias, artigos. Mas encontra tudo isso lá no Direito para o Agronegócio no Instagram. Os links estão todos lá. E tem mais de 11 mil que eu vi hoje. Olha aí, olha aí que coisa boa. Quase gente, 12 mil. Siga aí também o Instagram da Ana para você ficar ainda mais por dentro do assunto do direito. Eu fiquei encantada quando eu vi. Eu falei assim, gente, a Ana precisa estar no Deu Liga conosco. E esteve, então eu espero que vocês tenham aproveitado muito, porque a gente traz aqui pessoas reais, negócios reais para conectar com vocês. E até o próximo Deu Liga.